Bem-vindo ao podcast Inovação na Veia. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Aquele cafezinho e aí você pensa quanto que você tem na conta bancária. Azul, vermelho, tem dinheiro para daqui 1 mês, 2 meses, tem dinheiro para amanhã, ou tem dinheiro para daqui 10 anos, não sei. Mas o que eu sei é que a Angélica Niquim, ela tem uma história que talvez te inspire, como tem me inspirado nesses dias que eu a conheci e tenho conversado com ela e amado conversar com ela. E ela vai contar o que aconteceu na vida dela para que ela se tornasse uma investidora anjo. Porque se é investidora anjo, significa que deu certo o controle financeiro, ela tem uma educação financeira e ela pode auxiliar outras pessoas a terem educação financeira. Então, Angélica, obrigada mais uma vez por estar aqui. Por favor, para quem ainda não ouviu o nosso outro episódio, que eu tenho certeza que vai ouvir, se apresente, diga o que você faz e depois conta um pouco da sua história. Bom, gratidão pelo convite, né, Mariela? Sou Angélica Niquim, sou especialista em tecnologia e inovação disruptiva. Trabalhei muitos anos aí com tecnologia até hoje e sou investidora de startups, mentora, conselheira de algumas startups. E investidora, lidero rodadas também, e acho que isso que é o fascinante no mundo, né, de startups, é você poder estar acompanhando, sonhando junto com os founders, ver o crescimento, e isso é uma atividade que me deixa muito feliz. E aí você vê o seu dinheiro tendo uma resposta, porque o que você quer é isso. Dinheiro não leva desaforo, ninguém está aqui para brincar com dinheiro, mas como foi a sua trajetória para que você chegasse a ser uma investidora anjo? Me conta um pouco. Olha, Mariela, acho que desde pequena eu já tinha essa veia empreendedora, né? Eu tinha uns tios que eram feirantes e eles vendiam ovos e frango, né, na feira. Eu tinha 3 anos e eu já sabia contar a quantidade de ovos quando era 1 dúzia ou meia dúzia. Que bonitinho. E sabia colocar 1 quilo ou 2 quilos de frango. Isso aqui em São Paulo? Era em Campinas. Eu nasci em São Paulo, vivi minha infância em Campinas. E desde lá acho que eu aprendi a entender, né, o que era o dinheiro. Porque era uma troca. Sim. No começo era uma moeda de troca. E depois, ao longo, né, quando eu fui crescendo, eu gostava muito de matemática. E os números são fascinantes para mim. E é engraçado quando você vê, né, 1 mais 1 vira 2, mas dependendo de como você investe teu dinheiro, ele se multiplica. Sim. Né? Então, dessa forma, como que eu posso fazer com que o meu dinheiro se multiplicasse? E assim, eu tenho meu irmão, né, que ele sempre anotou todos os gastos dele. Eu achava muito estranho, ele anotava tudo, fazia o fechamento do mês, né? Ele era super comportado com dinheiro. E minha mãe também tem esse padrão, né? Então, de uma certa maneira, ele puxou da minha mãe. Controlar o dinheiro é super importante, né? E eu também como empreendedora, acho que a lição mais importante é você saber separar o dinheiro daquilo que você ganha do teu negócio, né? De onde você trabalha, seja, né, um negócio pontual, ou seja, o CLT, ou seja, né, a tua empresa em si, daquilo que você gasta para você, né? Você com a sua família, com seus filhos, né? Então isso é o mais importante, você ter a noção, né, do quanto realmente você precisa para se manter no mês. E fora isso, né, fora se manter, o ideal também é que você guarde um pouco, né, um percentual, 10% no mínimo, para sua reserva de emergência, que é o quê? É um gasto inesperado, né? Hoje eu peguei uma Uber, um gasto inesperado dela foi o motor ter queimado. Né? E foi alto o valor, né? E um valor alto, muito maior, né? 2 vezes maior que o que ela recebe por mês. E aí, como que você fica preparado para isso? Um número mágico é você ter entre 6 a 12 vezes a sua despesa mensal. Por que varia tanto de 6 a 12? Porque se você é CLT, pode ser 6 vezes, né? Principalmente se você já tem aí um tempo de casa, quando você sair do emprego, né, você recebe um fundo de garantia, etc. 12 vezes para quem é profissional liberal e que tem oscilação no rendimento mensal. Então, para facilitar, eu sempre falo, na dúvida, guarda 12, né? Guarda 12 na sua reserva de emergências, principalmente se você tiver filhos também,
né? Porque aí é uma reserva que você tem alta liquidez. Então você vai aplicar em algo que você consiga retirar com facilidade e que não pague taxas, né, por deixar por um tempo menor, caso você precise resgatar. Antes de falar mais da sua trajetória, o que você fez, eu me lembrei que eu tenho um amigo que outro dia eu estava conversando com ele, ele era CLT, saiu e foi buscar recolocação e a pessoa virou para ele e falou assim, você tem reserva? Ele falou, tenho, mas eu estou inseguro. Ele falou, quantos meses daria para você sobreviver com essa reserva que você tem? Eram mais de 50 meses que ele tinha, mas mesmo assim ele estava inseguro. E aí, conversando aqui agora, você falou dessa pessoa do Uber hoje, eu me lembrei da história que você me contou ontem e me lembrei da história dele, que é o tal do vibrar na escassez ou vibrar na prosperidade. Eu queria que você falasse um pouquinho a esse respeito, por favor. Ontem eu peguei o Uber com o Wagner e o Wagner ele fez uma pergunta para mim: o que você faria se você tivesse todo o dinheiro? Que eu falei para ele, né, que eu gostava de planejamento. Ele falou, aí eu falei, e ele falou assim: olha, se fosse eu pegaria uma parte do dinheiro e faria uns cursos para não perder tudo, né? Eu falei, Wagner, você percebeu que você está vibrando na escassez? Ele, por quê? Né? Porque você falou para não perder tudo. Quando, na verdade, se você tem todo o dinheiro do mundo, você deveria fazer um curso para saber multiplicar o teu dinheiro. Então, é um caminho do meio aí que talvez, não tanto na escassez, mas também, né, vibrando a prosperidade, é você descobrir qual que é o caminho do meio para você ter tranquilidade. Né? De uma certa maneira, você precisa saber para maneiras de não perder. Né? Não perder é, muitas vezes, ter aquele medo. Né? O medo às vezes é necessário. Sim. A gente fala que medo é ruim, mas às vezes o medo é necessário para você também não colocar tudo numa aplicação, né, de alto risco, mas também vibrar na prosperidade, porque você também precisa usufruir do dinheiro. Né? Você não é que você vai aplicar tudo. Sim. De uma certa maneira você tem que ter um equilíbrio, gastar o necessário para suas despesas mensais, e aí tem umas métricas, né, geralmente 50%, né, pegar os outros 10% para lazer, 10% para doação, 10% para educação, 10% para aquela viagem que você quer realizar, né? E daí os outros 10% para o investimento de médio e longo prazo. Essa seria uma métrica mínima, né? Então vamos falar de novo para quem está ouvindo: 50% para suas despesas mensais, despesas, 10% para lazer, mais 10% para doação. Doação, por que precisa ter doação, né? Por que eu vou doar o meu dinheiro? Porque quando você doa, você tem aquele sentimento de gratidão. Sim. Né? É uma oportunidade também para você apoiar outras pessoas. A gente ouve muito falar, né, que o dinheiro hoje ele está em poucas mãos. Muito, né? em poucas mãos. Muito em poucas mãos e pouco em muitas mãos, né? Então, de uma certa maneira, tem um equilíbrio. Sim. Né? E quando a gente doa, o nosso coração também, né? Ele dá, a gente sente amor, mas alegria, né? E faz bem pra gente também. Aqui entraria, por exemplo, quem dizima, né? A doação entraria como os 10% de quem dizima. Qual outro? Então, 10% para lazer, 10% para doação. 10% para investimentos. 10% para educação. E os outros 10% para um investimento, né, de médio e longo prazo. Então, quanto mais você conseguir equilibrar e aumentar os seus investimentos, melhor. Eu ia te fazer uma pergunta aqui e acabei anotando isso. Você estava falando de investimentos, você estava falando... Bom, enfim, para eu lembrar a pergunta, a gente vai fazer a pausa e daqui a pouco a gente volta, porque eu quero conversar mais sobre essa questão da educação financeira, para a gente além do exemplo dela, para a gente trazer isso até para o dia a dia das startups. Só um instante que a gente já volta. Angélica, lembrei o que eu queria comentar. Quando você fala da escassez e da prosperidade, me fez lembrar dos 10 mandamentos do seu Ricardo Zema. O seu Ricardo Zema, ele é o pai
do atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Eles são de Araxá, então nós os conhecemos, nós que eu digo eu e o Emílio, né? Nós os conhecemos há muitos anos. E o senhor Ricardo, quando palestrava, ele sempre falava desses 10 mandamentos dele. E atrás do cartão de visita dele tinha quando o Romeu Zema, né, o atual governador, quando ele estava no Grupo Zema, no cartão dele também tinha esses 10 mandamentos. Quem quiser procura no Google, 10 mandamentos senhor Ricardo Zema. E um dos mandamentos é: gaste menos do que você ganha. O outro mandamento é: trabalhe, 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 trabalhe. Dos 10 eu lembro desses dois. E é interessante, eu não sei, eu estou gravando com várias pessoas, eu acho que foi com você que eu conversei isso. Por mais que seja óbvio o gastar menos do que ganha, não é todo mundo que age assim. Até porque quer mostrar um padrão que na verdade não é. E coincidentemente, nesse domingo no culto, eu comentei com você, sou presbiteriana, e no culto um dos pastores comentou que estava lendo um livro de finanças, e nesse livro falava assim: tenha um padrão sempre um pouco abaixo daquele que você realmente pode ter. O problema é que as pessoas querem ter sempre um padrão um pouco acima do que realmente pode ter. Isso eu acho que está interligado com gastar menos do que você ganha, né? Como que você fez para o seu sucesso quando você tinha franquia e tudo mais, lidando com essa questão do gastar menos do que você ganha? Olha, hoje mesmo, né, no exemplo da Uber que eu peguei, ela tinha a meta mensal, meta mensal e tinha também a meta diária. Então ela calculava ali o quanto que realmente ia render diariamente, e a partir dali ela tirava somente o custo da gasolina e o restante ela utilizava para ela. E aí é uma coisa muito interessante, ela não anotava o quanto que realmente ela gastava para as despesas de casa. E aí quando você vai desdobrar, né, vai desde aluguel, escola dos filhos, supermercado. E o que pegava muito forte para ela era o supermercado. E o restante ela não anotava, pode ser numa planilha, pode ser num caderno, pode ser em alguns aplicativos aí disponíveis, né? Tem alguns aplicativos que fazem integração com cartão de crédito, fazem integração com o banco, eles facilitam muito a vida. E ela não utilizava de nenhum desses, né? Nenhuma dessas formas. E o que é engraçado é que assim, a gente sabe que a gente precisa gastar menos do que ganha, mas muitas vezes a gente não sabe nem o quanto a gente gasta e nem quanto a gente ganha. Então, acho que o segredo está aí. Primeiro de tudo, né, você parar, começar a analisar, e não adianta você querer buscar o passado, porque a sua memória não vai lembrar de tudo. Começa a partir de hoje, né? Então, a gente está em qual dia do mês? Começa a partir de hoje, e ele vai se tornar um hábito. A partir do momento que você torna hábito, você pode sim usufruir de tecnologia para te auxiliar. Né? No caso dela, até sugeri, você não usa aí algum aplicativo para ter benefícios de gasolina? Né? Eu, por exemplo, uso o Abastece Aí do Ipiranga. Eu também. Que aí tem um cashback. Exatamente. E você consegue saber ali o quanto que você tem abastecido, onde você abasteceu. Ela falou: Angélica, eu tenho, mas olha, nem sempre eu olho aqui o quanto que eu tenho de gasolinas. Então, às vezes eu preciso parar num posto com um valor qualquer, eu pago em dinheiro, não pego a nota e não consigo saber exatamente quanto que eu gastei naquele dia. E se você não fizer no dia, você não vai se lembrar. Aqui, a gente conversando, eu esqueci o que eu ia te perguntar, imagina o que eu gastei ontem. E no meu caso, quando eu tinha franquias, o mais importante é criar a educação. Mas não adianta só a Angélica, a dona da loja, fazer isso. Então eu tinha minhas equipes, eu tinha os gerentes, né? E os gerentes, eles tinham que passar isso para toda a equipe, porque uma hora o gerente sai de folga, uma hora o gerente não está na loja. Então sempre tem um substituto daquele papel, que é o quê? Todas as despesas eram anotadas. Todas, Angélica, todas as despesas. E tinha um limite de quebra de caixa, né, que era muito baixo, de R$5. Ótimo isso. Por quê? Porque tem arredondamentos, né? Claro. A gente pega uma nota, não recebe o troco total, mas R$5 era o valor que era aceitável naquele momento. E a partir daí, a gente não tinha diferenças de caixa. A gente não tinha diferenças de caixa. E o que é legal, eu conseguia classificar todas as despesas, eu sabia comparar o que estava aumentando de um mês para o outro, principalmente utilidades, né? Então é água, energia elétrica, né? Tudo que incorpora a sua taxa de ocupação do seu negócio. Isso é super importante você fazer uma comparação, porque quando a gente coloca no DRE, tem as boas práticas. Qual o percentual de taxa de ocupação que é realmente
boa prática para que eu não tenha prejuízo, né, com o meu faturamento, que não esteja discrepante com aquilo que eu quero ganhar no futuro ou que vai realmente cumprir meu planejamento. Então, você saber o quanto que você gasta não é somente para você controlar o mês, mas é para você ver, por exemplo, as variações. Nossa, aumentou aqui a conta de água, estou tendo algum problema, algum vazamento. Se você não compara, você não percebe, porque você não vai se lembrar exatamente quanto que foi no mês anterior, né? E você não vai nem olhar quanto que você teve de consumo. Então, são dicas muito simples que, se você passar a incorporar no dia a dia, ele melhora, né, a visibilidade que você tem aí do teu resultado financeiro. E eu, como sou planejadora financeira, né, eu olhava todos os meus grupos de despesas e eu olhava a variação do meu grupo de despesa. Se tinha uma variação discrepante, eu entrava naquele grupo para tentar identificar, porque senão também a gente fica aí com um monte de informação na correria do dia a dia, para você olhar o todo assim, não vai dar, né? Não, fica mais complexo. Quando você cria mecanismos, fica mais fácil. Mas você me disse aqui em off uma coisa que eu achei interessante. Você me contou o caso de uma das suas franquias que deu uma diferença no feijão. Então, assim, olha, são duas questões. Primeiro, muito bacana essa questão do a que ponto chega esse nível de controle. E o segundo, que demonstra que toda a sua equipe está alinhada. Mas isso parte de você, que é a líder. Essa do feijão é muito interessante, porque foi uma época até que teve aumento do feijão, né? E a gente identificou quebra de estoque. Quebra de estoque é quando tem variação de estoque. E lá, assim, para os itens mais caros, a gente fazia a validação diária, né? Para os menos importantes, a gente fazia a validação semanal. E alguns itens, né, principalmente embalagens, etc., a gente fazia a validação mensal. Então, eu criei ali um grupo de itens com uma frequência de batimentos de estoque. E eu conseguia comparar dia a dia, depois do fechamento do caixa, depois de finalizado as vendas do dia, eu conseguia verificar. O feijão, no caso, começou a dar diferença. E aí a gente olhou, o que está acontecendo com o feijão? E cada venda que eu realizava, porque era um restaurante, cada venda que eu realizava batia do estoque. E a gente verificou que, com a troca de funcionários, no período de baixa venda, acontecia do feijão estar lá no banho-maria e ele ressecar. Quando resseca o caldo, pegava-se mais grãos. E aí a gente conseguiu identificar até a distorção aí no procedimento. Olha, isso é muito bacana, porque às vezes tu fala, não, só um pouquinho de grão a mais, vai no grão e grão. Baseado nisso, uma vez na padaria, a gente estava com controle, padronizando receitas também, que é o que acontecia lá, né? Sabe uma das coisas que havia mais desperdício? Pegar a farinha de trigo e jogar na mesa para você farinhar ali e sovar a massa. Então você jogava a farinha ali e ia sovar. Ou então a massa não estava no ponto adequado, você jogava mais um pouco. A quantidade de farinha que ia embora só no fazer isso era absurda. A partir do momento que padronizou. Então, o segredo aí é você criar processo. Né? Criar os processos internos dá trabalho? Dá trabalho. Mas a partir do momento que você cria, você replica. Né? E um dos segredos da minha loja, uma delas, né, aí já é outro tipo de negócio, era a franquia de pizzas da Domino's. A gente virou número 2 de vendas, tá, de São Paulo em 6 meses, né, com 14 mil domicílios, e o número 1 tinha 64 mil domicílios. Mas qual foi o segredo, né, de eu ter crescido tanto? E não foi só pelo marketing. E o marketing, nossa, a gente gastava, sabe quanto por mês? Imagina o valor aí que eu gastava de impulsionamento. Ai, gente, aqui em São Paulo eu não tenho noção, porque em São Paulo todo o valor é diferente. Mas o valor? 10 mil. 10 mil? Com 10 mil reais, eu acho que eu pagaria uns 4 anos, 5 anos. Eu gastava 150 reais por mês de impulsionamento. 150 reais? Nós fazíamos muitos testes de palavras-chave, de comportamento, de idade, sexo, região. Então a gente usava bastante os mecanismos, né, para fazer investimento em mídias. E aí ser assertivo. Era assertivo, porque a gente analisava em planilhas qual era a eficiência, cor do anúncio, as palavras-chave. E a gente começou a entender um comportamento. Lembrei o que eu ia te falar aquela hora. Você falou isso aí agora e eu me lembrei.
Quando você falou em cor, olha que engraçado como que me veio. Quando você disse porque tem a ver um pouco com a questão da cor também, quando as cores são ligadas a emoções, né? E a gente acha que tudo tem que ser tão vibrante, tem que ser... E aí tem aquele filme Divertidamente. Sensacional. Que para mim não é um filme infantil, porque aquele filme, o que ele ensina... E às vezes a gente acha que tem que estar extremamente alegre em tudo. Foi quando você disse que o medo é necessário. E ali naquele filme mostra isso, né? Tem um momento do medo agir, tem um momento da alegria, tem um momento da raiva, e a gente tem que saber controlar. E aí quando você usa as cores também sabendo lidar com as emoções, o efeito é incrível, né? E você ser assertivo nisso e pensar nisso e levar isso para sua equipe, olha a que ponto chega, gastar R$150 por mês. Eu estudei psicologia positiva, esse filme é sensacional, eu sou apaixonada. Porque a gente precisa ter todas as emoções, a gente não é feliz o tempo todo, senão a gente nunca vai ter o pico de felicidade, né? E também a gente não pode ser infeliz o tempo todo, senão, né? Mas assim, o pico de felicidade a gente tem que ter. É igual quando tem aquele aparelho que mede, né, o teu coração, se estiver tudo reto, quer dizer que você morreu. Né? Então tem que ter os altos e baixos da vida, isso é importante. E o medo, ele é muito mais importante para a gente não tomar atitudes, né, que põem em risco a nossa vida, o nosso negócio. Então ele serve como alerta. Só não pode te paralisar. Exato. Né? Mas como dizia Lulu Santos, né, não existia som se não houvesse o silêncio. Como que é a música? Não existia luz se não fosse a escuridão. Né? Então é sempre por pelos opostos, né? Que a gente chama de dualidade, são as dualidades da vida, né? Mas voltando para a escassez e para a prosperidade, agora a gente vai fazer uma outra pausa para falar na startup. Como que a gente pode trazer tudo isso que você teve na sua vida e que a gente acabou conversando sobre tantas outras coisas, para que as startups não busquem só esses picos de alegria, nesses picos de alegria não percam o controle, mas também não vivam com tanto medo e esse medo os paralise, porque tem que ter esses momentos. Vai ter o pico de alegria, vai ter o pico de vai ter a tristeza, vai ter o medo, vai ter a raiva, mas como que isso tudo se equilibra positivamente, fazendo com que gere a prosperidade. Então a gente volta no próximo bloco. Angélica, com tudo isso que a gente conversou até agora, com a sua experiência, tudo isso traz uma bagagem incrível para você ser investidora. Voltando, dinheiro não aceita desaforo. A gente só vai investir em algo que a gente acredita que vai ter retorno. O que você traz disso tudo que você viveu e também como investidora para uma educação financeira para as startups? Primeira coisa super importante quando você vai buscar investimento é você ter, né, o seu pitch deck, mas também toda a sua gestão financeira, a tua planilha de controles, de crescimento. Então lá a gente consegue ver qual a tua projeção, tua expectativa de projeção de vendas, como que você vai estar apostando sua estratégia, né, e ao longo dos períodos. Então, se você já tem a sua startup há 2 anos, coloca o realizado de 2 anos e coloca a projeção de mais 3 anos no mínimo. Né? Não precisa ser tão detalhado, talvez no realizado você vai ser detalhado, vai ser detalhista, mas para o futuro talvez você não abra tanto porque pode ter variações, você pode criar em grupos maiores, mas é legal para a gente ter uma base comparativa. Se historicamente você gastou tanto em marketing para chegar nesse faturamento, quanto que você vai gastar para duplicar o faturamento? Você vai duplicar tua receita, teu investimento em marketing? Não deveria? Né? Mas se você considera isso, a gente precisa entender por quê. É a melhor estratégia? Então, eu como investidora, quando eu analiso a startup, eu começo a entender qual a estratégia que ele está adotando para ver o crescimento, para projetar o crescimento futuro depois que ele receber aquele aporte. E quando ele recebe um aporte de uma rodada, geralmente é por um período. Eu sempre recomendo aí, um número mágico seriam 12 meses. Angélica, por que não 6 meses? Porque 6 meses ultimamente tem sido o tempo de uma rodada.
Então, você acabou de receber o dinheiro, você já vai começar a correr atrás, porque em 6 meses vai acabar o seu dinheiro. Ah, Angélica, por que eu não pego já de 2, 3 anos? Porque se você pegar mais dinheiro do que você precisa, hoje a tua startup tem um valuation pré-determinado, ou não, né? Se for algo que você determina na próxima rodada, mas você começa a dar um equity maior do que você deveria, né? Então, qual que é o segredo? Qual que é o ponto de equilíbrio? Você recebeu o suficiente para que você adapte lá com as suas despesas necessárias, né? Com todos os custos que você tem, mais um investimento para crescimento, e tem ali um percentual de equity que seja atrativo para as próximas rodadas, para as rodadas maiores que a gente chama, quando já entram fundos, né, quando entram outros investidores maiores. Angélica, quando você fala assim, é tão natural, né? Para você isso é tão óbvio, mas eu gosto de lembrar o seguinte, o óbvio precisa ser dito, porque ele é óbvio para você, mas não é óbvio para mim, como pode não ser óbvio para tantos que estão ouvindo ali. E quando você conta a sua história, também você inspira, porque ao ouvir a sua história, muitos insights podem aparecer para as pessoas. A expertise que você adquiriu não é de hoje, né? A carreira que você construiu é ao longo dos anos. Então, tudo que você viveu vai te dando uma bagagem que te permite, na mentoria, auxiliar de verdade, que te permite, ao investir também, auxiliar porque você investiu, você quer o seu retorno, óbvio. Você é investidora para ter retorno, né? Porque não é uma doação, não está dentro dos seus 10% de doação, está dentro dos seus percentuais de investimento. Então, quando você coloca isso de uma maneira tão clara, que pode parecer tão simples, mas que não é simples. E toda essa ideia de gravar esse episódio do podcast veio por causa do que aconteceu ontem com você. Né? Você chegou aqui no Cubo para a gente gravar o episódio e você chegou emocionada pelo que tinha acontecido com você dentro do Uber. E eu queria que a gente encerrasse você contando realmente o que aconteceu. Não precisa contar o nome da pessoa, mas o que aconteceu ali numa conversa, só para contextualizar. Ontem houve uma chuva muito grande aqui em São Paulo. E eu levei um trajeto que eu faria em 30, 40 minutos, eu gastei 2 horas para fazer. Você faz em menos de 10 minutos, gastou 1h40. 1h15. 1h15 para fazer esse trajeto. Mas só que a gente acredita que nada acontece por à toa, né? Nada acontece por acaso, nada acontece à toa. E nessa 1h15 você pôde auxiliar uma pessoa. E eu queria que você contasse o que aconteceu dentro desse carro. Eu comentei que estava vindo aqui, né, falar sobre investimento, né, investimento anjo. E aí eu perguntei para ele, né, o que ele achava de uma startup. Ele falou assim, olha, eu estou muito distante de uma startup. Eu trabalhava com contabilidade, né, trabalhava com a parte contábil, trabalhava no Itaú, trabalhava numa empresa de prestação de serviços compartilhados. Então ele tinha conhecimento, né, atualizado. Só que ele falou assim, eu estou tão distante de startups. Eu falei assim, olha, mas você que é Uber aqui, você não usa Uber todo dia? Ele é uma startup, né? E olha o quanto que você depende dela. Você depende de informação para saber onde você vai, quem você vai buscar, quanto você vai receber. E a startup está tão no seu dia a dia. Ele falou, nossa, é mesmo, né? E aí eu dei um outro exemplo, você não manda mensagem no WhatsApp? Ele falou, nossa, eu mando também. Então, às vezes, as pessoas estão com aquela ideia de que é algo tão distante, que não é tangível para mim, mas quando, na verdade, se for pegar exemplos ali, ele deve usar outros tantos mais, né? E quando eu perguntei para ele sobre investimentos, ele começou a chorar, né? Porque foi uma parte que ele falou assim, olha, né, nunca ninguém me perguntou o que era o dinheiro para mim. Né? E isso era uma dor tremenda que eu nunca contei para ninguém, né? E ele perdeu oportunidades na vida dele e ele ficava vivendo do passado, das oportunidades que ele perdeu, né? E eu falei para ele, se você está procurando emprego para voltar na sua área, o que você tem feito? Ele falou, olha, eu já desisti de procurar vagas. Eu falei, é como se você quisesse ganhar na loteria, mas não estivesse jogando, né? Você não está jogando seu bilhete. Então, o que você precisa fazer para que realmente você volte, né? E aí ele falou assim, eu nem sei por onde começar. Eu falei, LinkedIn, né? Tem que ter o LinkedIn atualizado. Falei, aproveita e já me chama lá. Né? Para
para eu saber depois claro, o que você fez. Porque não adianta só a gente passar a dica, né? Eu também gosto de saber, de acompanhar as pra histórias. onde foi a história, né? Exatamente. Acho que isso que é o mais rico, né? Quando a gente compartilha informação com alguém, que seja, né? A gente nunca sabe. Você sabe quantas sementes tem numa maçã? 8? 6? Se você partir a maçã, você consegue contar. Sim. Mas a partir de uma semente, você sabe quantas maçãs ela vai gerar? Não. É exatamente esse é o nosso compartilhar. A gente nunca sabe, né, quantas maçãs aí vão prosperar. Então acho que é um pouco disso, né? A gente nunca sabe, a gente nunca vai saber. Mas que uma dica que a gente passe, que a mínima que seja, se fez um efeito, nossa, já vai ser maravilhoso. Nossa, Angélica, isso é... Quem ouve aqui o podcast sabe que eu tenho outro podcast do Bariátrica, e você me fez lembrar quantas pessoas me contam suas histórias, né? E a gente não tem a noção dessas sementes que são... Germinadas. No primeiro momento, elas são plantadas, e o que germina a gente não tem nem noção do que acontece. E os depoimentos que chegam são incríveis. Eu, assim, hoje mesmo, eu não tive tempo ainda de olhar, mas eu sei de uma pessoa que me mandou uma mensagem assim: Mariela, eu sou a fulana da rede social e eu fiz a minha cirurgia há 11 dias atrás. Eu quero te contar o que tem acontecido. Por quê? Porque ela já tinha me falado o quanto o podcast tinha inspirado. Então você... voltando aqui para o seu dia a dia, o quanto você inspira as pessoas com a sua história. A gente não tem a noção de onde chega, mas eu tenho certeza que as startups que são mentoreadas por você, as startups que têm o seu investimento, elas têm um diferencial que é você, né? E você receba isso com muita alegria. Recebo. Porque você não foi para Forbes à toa, né? A sua história não está na Forbes à toa. Quem quiser, eu fiquei sabendo disso hoje, eu não sabia. Então procurem. Que mês que saiu? Saiu em agosto. Agosto de 2022. Então na Forbes de agosto de 2022 tem a história da Angélica. Como investidora anjo. Como investidora. E eu quero que você, por favor, me mande essa matéria que eu vou compartilhar, tá? E que a sua vida seja sempre muito próspera e muito abençoada, Angélica, porque você é uma pessoa que abençoa outras pessoas. Não é só a gentileza que gera gentileza. Eu acho que quanto mais, por mais que algumas pessoas falem assim, gratidão é uma palavra que foi banalizada, eu não acredito. Porque se vem do coração, isso não é banalizado. Então, a gratidão que você tem, a vida que você construiu, você consegue também abençoar outras pessoas com isso e que isso continue na sua vida, viu? E foi um prazer enorme te conhecer. Espero que a gente continue mantendo esse contato, porque sou muito grata de verdade por tudo ter gerado, o Daniel ter nos apresentado, né? E a gente poder gravar esses podcasts. Para quem não sabe, na verdade esse é o 4º podcast que a gente está gravando em 2 dias, porque a gente gravou um podcast que deu tudo errado com relação à tecnologia e áudio, enfim, a gente teve que gravar de novo o podcast. Aí quando ela chega com essa história do Uber, eu falei, não, a gente precisa contar essa história e falar de educação financeira. E a gente gravou e foi no fim do dia, a gente estava tão cansada, né? Falei assim, não ficou legal. Vamos gravar de novo? Era pra gente se encontrar mais uma vez. Exatamente. E eu já tô aqui pensando, se você esperar, a gente sai para jantar hoje. Se você não tiver nada pra gente poder conversar mais. Então, são essas conexões que algumas pessoas dizem que Deus, outras dizem que o universo, mas que os caminhos se cruzam e é tão bom. E que você possa continuar sendo importante nos caminhos que você cruza, sabe? Porque você não passa despercebida, Angélica. Não tem como você passar despercebida. Você é uma pessoa que marca onde você passa. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as startups aí que estão pensando em como lidar com o dinheiro delas. Olha, primeiro de tudo, gratidão aí. Nossa, estou muito emocionada aqui também, muito feliz.
E é de coração que eu tô falando. Você sabe que esse eu não compartilhamento, eu acredito muito que o universo conecta as pessoas no momento certo. E assim, as pessoas maravilhosas, elas se conectam, né? Uma pessoa maravilhosa, assim, né? Quando a gente pede, o universo atende a gente, né? Então é muito bom poder compartilhar. Para as startups, né, o mais importante é você fazer o plano de controle, mesmo que seja complicado todo mês, né? O investidor, ele quer receber o seu controle. Claro. E tem que ser um controle que você já realiza. Não crie dois, não crie um para o investidor e outro para o seu negócio. Crie um único, porque se você ficar mudando números, etc., é super complexo fazer gestão de dois. E eu falo para as startups, tem que ser algo simples, leve, né, e que traga resultado para você. Talvez não seja lá aqueles grãos de feijão que você vai encontrar, né, mas que pelo menos você encontre discrepância no teu estoque. E aí a partir daí você consiga começar a identificar onde que pode ser, né, e que você vai aprimorando aí ao longo dos períodos. Então, né, acho que você pegar essas boas práticas de planilhas financeiras, ela é maravilhosa. Eu tenho startups que são experts em planilhas financeiras, são experts e elas têm até alguns exemplos, né, que eu posso compartilhar para quem precisar, principalmente para quem estiver começando, mas comece, é super importante. E gratidão! E quem quiser aqui, né, participar também do podcast, olha, é muito gostoso compartilhar informações e eu sempre falo que se a gente tem conhecimento e a gente não compartilha, ele começa a ficar aqui em ebulição, né? Verdade. Então, compartilhe as informações, porque assim como eu, vocês também devem ter aí suas histórias de vidas, né? E muita história, muita coisa boa para compartilhar. E quem quiser saber, por exemplo, quem quiser mais saber sobre controle financeiro, sobre educação financeira, o que você sugere? Ou se quiser te procurar, aonde que te encontra? Pode me procurar porque eu tento entender exatamente a sua necessidade, né, em vez de ficar passando genericamente, mas eu consigo te passar algumas informações, consigo até conectar com startups que têm boas planilhas financeiras, né, que têm bons controles, acho que isso é super importante. Então é só mandar uma mensagem lá no LinkedIn, angelica.nkin, N-K-Y-N. Então procure a Angélica, mas lembra também de procurar @café com Mariela, @podcast, inovação na veia, ao hábito de falar do café, e @café com Mariela Parolini. O Inovação na Veia também está no LinkedIn e eu também. Procura a gente lá, a gente vai se conectar, procura a Angélica e eu tô te esperando no próximo episódio, tá bom? Um beijo e Deus te abençoe. Um beijo. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.